Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Jeremias. Eis as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote no território de Benjamim. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. A palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre da materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu redargui: ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou: não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar farás. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Yahvé veio a mim, indagando: o que estás vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de amendoeira. Então Yahvé replicou-me: viste bem, porque eu estou vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nestes termos: o que estás fazendo? Ao que respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. Então Yahvé me esclareceu: do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra, porquanto eis que estou convocando todos os povos dos reinos do norte, afirma Yahvé. Eles virão e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, em redor de suas muralhas, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso e outras divindades, e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de toda a terra, os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: vai e proclamas aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor como minha noiva nos tempos da juventude, como recém-casados. Estavas apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouve a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e
partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barracos, por uma terra seca de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós ordenastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Yahvé, os intérpretes da Torá, lei do Sanedrim, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram. E os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Por isso eu novamente os acuso em juízo, declara Yahvé. E farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre e Vede. Mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso a notícia que alguma nação tenha trocado os seus deuses, e eles na realidade nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso, todo o universo, ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Porventura, Israel, meu povo, nasceu para ser escravo, ou um simples servo nascido na casa de seu senhorio? Ora, então, por que foi que se tornou uma frágil presa de leões que rugem e urram contra ele? Reduziram à destruição a sua terra, suas cidades foram queimadas e as deixaram completamente desoladas e desertas. Até mesmo os homens de Nof, Mênfis e de Táfnis racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado a Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho? Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito? Que te adiantará ir para o Egito, beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir para a Síria, beber as águas do rio, o Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, e compreende logo como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o teu amor reverente por mim. Palavra do Senhor. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo e despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declaraste: não, servirei a ti, e sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas com uma prostituta. Eu a plantei como uma videira excelente, de serpente absolutamente pura, como pudestes te deixar transformar numa parreira sobre uma parreira pobre e selvagem, ainda que te laves com salitre e com muito sabão, e mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim. Declara, ó eterno Yahvé, como podes alegar que não te profanaste e que não correste atrás do Deus Baal e seus ídolos? Refleti sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizeste. És, portanto, como uma camela jovem arrisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habitada ao deserto, que no ardor
Do seu cio sorve o vento. Quem será capaz de frear a tua paixão? Os machos que te procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no mês do cio. Não permitas que teus pés sejam esfolados, nem que a tua garganta fique seca, mas tu alegas, não tem jeito. Não tem jeito. Eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, assim a casa de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: Tu és meu pai, e a uma lasca de pedra tu me geraste. Assim voltaram para mim as costas e não a face, mas na hora da adversidade clamaram: Ergue-te em vosso favor, salva-nos por misericórdia. E nesta hora, onde estão os teus deuses que fabricaste para cultuar, que se levantem eles, se é que podem vir em teu socorro e te livrar em teus momentos de angústia e desespero. Afinal, teus deuses são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá. Por que lanças contra mim tuas críticas e acusações? Vós todos vos rebelastes contra a minha pessoa, afirma o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhes fora ministrada. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas como um leão selvagem e sanguinário. Vós desta geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Porventura se esquece uma jovem das suas joias, ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa. Sabeis correr atrás das tuas paixões com tanta ardor e eficácia que até as prostitutas és capaz de ensinar com teu modo de proceder. Até nas orlas de tua roupa encontra-se o sangue dos adversários dos pobres inocentes, o sangue dos cadáveres dos pobres inocentes que não foram surpreendidos arrombando casas. Mas apesar de tudo isto, ainda alegas: eu sou inocente. Ele não pode estar tão irado comigo. Todavia, eu determinarei tua sentença e punição, porquanto não te arrependeste e ainda alegaste, eu não pequei. Que leviandade da tua parte mudar assim tão fácil de caminho. Eis que ficarás decepcionada com o Egito, do mesmo modo que te frustrarás com a Assíria. Dali também sairás com as mãos na cabeça, pois Yahvé, o Senhor, rejeitou aqueles em quem depositas a tua confiança, não receberás qualquer ajuda efetiva da parte deles. Se um homem se divorciar de sua esposa e depois da separação ela casar-se com outro homem, poderá o primeiro marido voltar a ela? Porventura não estaria totalmente profanada esta terra? E tu, que te prostituíste com inúmeros amantes e agora queres voltar a mim? Questiona Yahvé. Levanta os teus olhos para os campos e montes e dize: onde não te deitaste, nos caminhos te assentavas, esperando para emboscar teus pretendentes, agiu como os árabes, beduínos e nômades no deserto. Manchaste a terra com a tua prostituição e impiedade. Por esse motivo as chuvas fortes foram retiradas. Nem mesmo as chuvas da primavera vieram sobre ti. Contudo, assumes a postura de uma prostituta e assim não demonstras qualquer vergonha ou rubor em teu rosto. Ora, não foste tu que acabastes de me chamar Abba, meu pai, amigo da minha juventude? Ficarás, pois, irado contra mim para sempre? Guardarás este ressentimento até o fim? Falaste deste modo, contudo, segues cometendo todo o mal de tuas paixões e desejos.
Durante o reinado do rei Josias, Yahvé o Senhor me revelou, viste o que fez Israel infiel? Ela se dirigiu a toda colina e monte elevado e sob toda árvore frondosa se prostituiu. Eu então me dizia, depois de ter feito tudo isto, ela voltará para mim, mas ela não retornou. Judá, sua irmã traidora, observou o que se passava. Ela viu também quando entreguei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora, por causa de todos os seus adultérios. Contudo, sua irmã Judá, a desleal, não teve qualquer receio e também se entregou à prostituição. E por agir com desprezo e leviandade em relação à moral, Judá igualmente contaminou a terra, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não retornou para adorar-me de todo o coração, mas voltou com uma atitude insincera e fingida, afirma Yahvé. Então o Senhor me orientou: Israel é infiel, é ainda melhor do que Judá, a traidora. Vai, pois, proclamar esta mensagem em todas as partes do norte. Volta, infiel e rebelde Israel, exclama Yahvé. Eis que não fecharei o meu rosto para ti, nem farei cair sobre vós a minha ira, porquanto eu sou fiel e rico em misericórdia. Assevera Yahvé. Também não permanecerei encolerizado para sempre. No entanto, reconhece o teu pecado, que te rebelaste contra Yahvé, o teu Deus, que ofereceste os teus sentimentos e favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante. Reconhecer também que não me obedeceste. Assim diz o Senhor. Ó filhos rebeldes, voltai a mim, porque eu sou o vosso esposo, oráculo de Yahvé. Eu mesmo vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada clã, e vos farei retornar a Sião. Em seguida vos darei governantes de acordo com o meu coração, que vos dirigirão com sabedoria e com entendimento, como bons pastores. Quando então naqueles dias vos multiplicardes e frutificardes sobre a vossa terra, declara Yahvé, não mais reclamareis a arca da aliança de Yahvé. Não será necessário que ela volte à vossa memória. Não pensareis mais nisto, nem mesmo vos lembrareis dela. Não sentireis sua falta, tampouco se fará outra arca. Quando este tempo chegar, chamarão Jerusalém o trono de Yahvé o Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão de acordo com a teimosia de seus corações inclinados a praticar o mal. Naquela época, a casa de Judá caminhará com a casa de Israel, e unidas retornarão do norte para a terra que entreguei como herança a vossos pais desde a antiguidade. Eis que eu mesmo tenho proclamado com que tamanho júbilo eu te trataria, com a alegria que se trata filhos amados. Presentearia-te com uma terra aprazível e mais bela herança entre todas as nações da terra. Gostaria tanto que me chamasses papai e que jamais deixasses de seguir-me. Entretanto, como uma mulher que trai o marido, assim tu tens agido de modo todo infiel para comigo, ó comunidade de Israel. Palavra de Yahvé. Agora um grito foi ouvido por todos, e vendo os altos montes, são as muitas lágrimas, o lamento e as súplicas dos filhos de Israel, porque sabem que perverteram os seus caminhos e que esqueceram de Yahvé o seu Deus. Voltai, filhos rebeldes, eis que eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Ao que o povo exclama: sim, eis que voltamos a ti, porquanto tu és Yahvé, o Senhor, nosso Deus eterno. Na verdade, toda a prática idólatra e frenética no alto das colinas e o murmúrio nos montes é um total engano. Com certeza só em Yahvé, nosso Deus, está a salvação de Israel.
Desde a nossa mocidade, Baal, o Deus da vergonha, tem devorado o fruto do Senhor, do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os seus filhos e as suas filhas. Deitimo-nos, pois, sobre a cama da nossa vergonha e a humilhação, o nosso cobertor. Sim, pecamos contra o Senhor, o nosso Deus, tanto nós como os nossos pais, desde a nossa juventude até nossos dias, e de fato não temos obedecido a Yahvé, ao nosso Deus. Se te converteres e decidir retornar, ó Israel, volta para mim, declara Yahvé. Se afastares para longe de ti e da minha vista todos estes teus ídolos horríveis, e não mais vagares distante da minha presença, se julgares pelo nome de Yahvé com sinceridade, fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Porque assim diz Yahvé ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrai teus campos não arados e não semeeis entre os espinhos, purificai-vos em honra a Yahvé. Circundai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, porquanto se não fizerem isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos como fogo, devido à malignidade de vossas obras. Meu fruto cairá como fogo devastador, e ninguém conseguirá abrandá-lo. Anunciai em Judá, proclamai em Jerusalém, tocai o chofar, a trombeta por toda a terra, gritai em voz alta e proclamai: reuni-vos, fugi sem demora para as cidades fortificadas. Levantai um sinal indicando de Sião: fugi, não fiqueis parados, porquanto eu estou trazendo desde o norte uma desgraça, uma enorme destruição e ruína. Eis que um leão deixou a sua toca, ele é um destruidor de nação e já se pôs em marcha. Ele partiu de onde vivi com o objetivo de transformar sua terra em desolação. As suas cidades serão reduzidas a escombros e ficarão sem habitantes. Portanto, veste-vos de saco com roupas de luto, lamentai-vos e gritai, pois o fogo da ira de Yahvé não se desviou de nós. Eis que naquele dia, afirma Yahvé, o rei e os seus oficiais terão a sua coragem grandemente abalada. Os sacerdotes ficarão aterrorizados e os profetas perplexos. Diante disso, eu argumentei: ai, ó Yahvé, ó eterno Yahvé, como iludiste completamente este povo e a Jerusalém com a mensagem que nos pregaram. Não vos preocupeis, tereis paz, quando a espada já está posta à nossa garganta. Naquele dia será dito a este povo e a Jerusalém: eis que um vento escaldante que procede das dunas do deserto sopra na direção da minha filha, do meu povo, mas sua missão não é peneirar nem limpar. É de fato um vento muito forte e impetuoso que chega sob meu comando. Agora eu pronunciarei o meu juízo contra eles. Observai que ele se levanta como nuvens. Os seus carros de guerra são como um furacão e os seus cavalos são mais velozes do que as águias. Pobres de nós, estamos perdidos. Ó Jerusalém, purifica teu coração da maldade para que seja salva. Até quando acolherá planos malignos em teu íntimo? Ouve, uma voz que vem proclamando desde Dan e anuncia a calamidade desde os montes de Efraim. Trazei, pois, todas essas notícias e alertas à memória das nações e proclamai contra Jerusalém: eis que um exército inimigo está a caminho, partiu de uma terra distante e já proferiu seu grito de guerra contra as cidades de Judá. Eles logo a cercarão como homens que guardam um campo com zelo, pois ela se rebelou contra mim, oráculo de Yahvé. Tende bem claro diante dos olhos
que teu procedimento e tuas ações é que trouxeram esta punição sobre ti. Sim, este teu castigo é muito severo e amargo, atinge até os mais profundos do teu coração. Ai, ai, que angústia, que tormento em minhas entranhas. Chego a me contorcer por causa desta dor. Sinto como se as paredes do meu coração não pudessem suportar tanto sofrimento. Não posso me aquietar e ficar em paz. Eis que já ouço o som do chofar, a trombeta, ouvi o grito da terra. Eis que se anuncia uma desgraça atrás da outra, e toda a minha terra será devastada. Em um instante, todas as nossas barracas e tendas estarão destruídas, e os nossos abrigos no momento arrasado. Até quando eu verei o sinal erguido e ouvirei o som do chofar, da trombeta, anunciando o perigo? Ora, o meu povo é tolo e não usa a inteligência a seu favor. São imaturos, como crianças que ainda nada compreendem. Todavia são espertos e hábeis para planejar e praticar tudo quanto é mal. Contudo, são ignorantes e insensatos quanto a escolher e fazer o bem. Então, eis que olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia. Tentei contemplar os céus, mas a sua luz havia desaparecido. Olhei para as montanhas e elas ainda tremiam. Todas as colinas balançavam para lá e para cá. Observei que não havia mais seres humanos e todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Contemplei a terra antes fértil e vi que tudo virou em deserto. Só todas as suas cidades jaziam em escombros por causa do juízo do Senhor, por causa do poder do fogo da sua ira. Portanto, esta é a palavra de Yahvé: eis que toda a terra ficará arrasada, embora eu não chegue a destruí-la por completo. Sendo assim, a terra passará por um tempo de luto e pranto, e o céu em cima escurecerá. Esta, pois, é a minha palavra. Eu decidi e assim proclamei. Não me arrependerei da minha decisão, tampouco voltarei atrás. Aos gritos de guerra e ao som do tropel dos cavaleiros e dos flecheiros, todos os habitantes da cidade batem em retirada. Alguns tentam se refugiar no meio dos arbustos, outros escalam as rochas. Todas as cidades são rapidamente abandonadas e nenhum habitante lhe sobra. E tu, cidade devastada, que vais fazer da tua vida? Ora, por quais que te vistas de púrpura, por mais que te vistas de púrpura, por mais que te enfeites com finas joias de ouro, por mais que te alargues os teus olhos com todo tipo de pintura, em vão te embelezarás, pois os teus amantes a desprezam, e o que querem mesmo é apenas tirar-te a vida. Eis que ouço um grito como de mulher em trabalho de parto, como a agonia de uma mulher ao dar à luz o primeiro filho. Sim, é o grito da filha. A cidade de Sião, que geme ofegante e estende suas mãos clamando: ai de mim, estou desfalecendo. Eis que minha vida corre perigo nas mãos de assassinos. Percorrei, pois, as ruas de Jerusalém. Observai, constatai, procurai nas praças, se encontrais uma só pessoa que viva em plena honestidade, que pratica a justiça e busque a verdade. Se achardes alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Mesmo que firmem, juro em um nome de Yahvé, ainda assim estão jurando falsamente. Mas, Senhor, não é fidelidade que os teus olhos buscam? Tu já os feriste, mas eles não compreenderam nada, nem sentiram a dor da correção. Tu os deixaste extenuados, mas recusaram aceitar a lição. Ao contrário, comperniram e fecharam o rosto mais do que um rochedo e negaram arrepender-se. Então pensei comigo: eles são apenas pobres e ignorantes, ainda não compreenderam o caminho de Yahvé, os mandamentos do seu Deus. Partirei em busca dos ilustres e dos mais cultos, falarei com eles
pois com toda certeza eles devem conhecer bem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Entretanto, todos eles também rejeitaram o senhorio de Deus sobre eles e romperam os laços com o Eterno. Por esse motivo, um leão da floresta os atacará, um lobo da estepe os destruirá, um leopardo ficará à espreita nas proximidades de suas cidades com o propósito de despedaçar qualquer pessoa que delas sair, porquanto a rebeldia deste povo é muito grande e inúmeros são os seus erros e desvios. Ora, por que deveria eu perdoar-te? Teus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que se fazem passar por divindades. Ainda que eu tenha suprido todas as suas necessidades, eles não souberam ser gratos e se entregaram à infidelidade e ao adultério, frequentando casas de prostituição. Agiram como cavalos bem nutridos e exercitados, cada um relinchando para a mulher de seu próximo. Porventura não devo eu castigá-los por causa destas atitudes? Questiona o Senhor, e não devo eu vingar-me de uma nação que se comporta deste modo? Subi, pois, aos céus seus terraços de videiras e arrasai-os. Todavia, não os aniquilai de todo. Cortai, sim, os seus ramos, pois não são do Senhor. Porquanto a casa de Javé e a casa de Judá têm procedido com infidelidade para comigo. Palavra de Javé. Eles mentiram acerca de Javé e afirmaram: ele não tomará atitude alguma, nenhum mal nos atingirá, não veremos nem espada nem fome. Ora, seus profetas não passam de uma voz ao vento, a palavra não está neles, portanto que suas predições caiam sobre eles próprios. Por esse motivo, assim termina Yahvé, o Deus dos exércitos, porque falaste esta palavra, eis que farei de minhas palavras um fogo em tua busca, e desse povo lenha que o fogo devora. Ó casa de Israel, palavra de Yahvé, eis que trago de longe uma nação que a invadirá, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não compreendes. Sua aljava é como um túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros. Devorarão, pois, as tuas colheitas, e o teu pão devorarão os teus filhos, e as tuas filhas devorarão as tuas ovelhas, e os teus bois devorarão também a tua vinha e as tuas figueiras. Exterminarão ao fio da espada todas as cidades fortificadas nas quais depositam a tua confiança. Contudo, mesmo naqueles dias, não vos aniquilarei por completo, declara Yahvé o Senhor. E quando indagardes, por que Yahvé, o nosso Deus, fez tudo isso contra nosso povo? Tu lhes esclarecerás, do mesmo modo como me abandonastes e desprezastes a fim de servir deuses estrangeiros em vossa própria terra, também agora servireis a estrangeiros em uma terra estranha e que não vos pertence. Sendo assim, anunciai isto à casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá. Agora, pois, atentai para estas palavras, ó povo insensato e tolo. Sim, vós que tendes olhos, mas não querem enxergar, que tendes ouvidos e se negam a ouvir. Porventura vós de fato a mim não temeis? Não tendes por mim amor reverente? Questiona o Senhor, não tremeis diante da minha presença? Afinal, fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto permanente que ele deve respeitar e jamais ultrapassar. Suas ondas podem quebrar impetuosamente, mas não poderão vencer a praia. Podem rugir assustadoramente, mas não poderão avançá-lo. Entretanto, este povo tem um coração indócil e teimoso. Eles decidiram se afastar e me desprezaram. Observo-lhes o íntimo e vejo que sequer cogitam. Melhor seria temermos Yahvé nosso Deus. Afinal, é Ele que nos dá a chuva de outono e a primavera a seu tempo, e que nos reserva as semanas certas para a colheita. Porém, as vossas iniquidades afastaram
estas bênçãos de vós, os vossos erros e delitos vos privaram de todos estes bens. De fato, há ímpios no meio do meu povo, pessoas que ficam à espreita como uma emboscada de caçadores de pássaros, mas neste caso suas armadilhas foram feitas para capturar gente. Como uma gaiola repleta de pássaros, assim, as suas casas estão cheias de engano e rapina. Por isso tornaram-se poderosos e ricos. Estão gordos e sorridentes. Não há limites para suas atitudes malignas. Não se empenham pela causa dos necessitados, dos órfãos. Tampouco defendem os direitos dos pobres. Ora, não devo eu castigá-los por isso? Pergunta Yahvé. Não me vingarei de uma nação como esta? Um pecado ainda mais brutal e repugnante acontece nessa terra. Os profetas pregam mentiras, os sacerdotes governam de acordo com seus próprios critérios e vontades, e mais, o povo se agrada de tudo isto. No entanto, o que fareis quando toda essa situação chegar ao fim? Agora, pois, fugi para um lugar seguro, povo de Benjamim. Fugi depressa de Jerusalém. Tocai o shofar, a trombeta, em Tecô, levantai o sinal em Bet-Aquerem, porquanto já se avizinha o dia da desgraça que vem do norte, uma horrível desolação. Destruí a ti, filha e a cidade de Sião, linda e formosa, com belas pastagens, para onde os pastores vêm com seus rebanhos famintos, armados, armam as suas tendas ao redor dela e apacentam à vontade, cada um em seu próprio lugar. Preparai-vos para enfrentá-la na batalha, levantai-vos, subamos em pleno meio-dia, ai de nós, que o dia decline e a sombra da tarde já se estendem. Levantai-vos, marchemos durante a noite, destruamos as suas fortalezas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: derrubai as árvores e erguei rampas de cerco contra Jerusalém, ó cidade da falsidade. Eis que está cheia de opressão, como um poço faz brotar as suas águas, assim ela faz jorrar a sua malignidade, violência, destruição. São as exclamações que se ouvem do lado de dentro de suas portas. Há continuamente diante de mim doenças e ferimentos. Corrige-te, ó Jerusalém, ouve a minha advertência, para que eu não me afaste de ti totalmente e faça de ti um amontoado de escombros, uma terra desolada, deserta. Assim diz Yahvé Todo-Poderoso: eis que na terra de Israel não se permanecerá ninguém. Ela será respigada e ficará limpa, como uma videira colhida 2 vezes, como um lavrador zeloso colhe as suas uvas. Assim repasses os ramos cacho por cacho. Mas, ó Eterno, a quem mais poderei eu pregar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos dessas pessoas são incircuncisos, obstruídos, teimosos. Um povo que não deseja ouvir-te. A palavra de Yahvé é para eles desprezível. Não encontram nela nenhum motivo de satisfação ou prazer. Mas a ira do Senhor dentro de mim ferve a ponto de transbordar. Já não posso retê-la. Derrama-a, pois, sobre as crianças na rua e sobre os jovens que se reúnem em grupos, porquanto eles também serão atingidos e capturados, assim como maridos, esposas, idosos e até aqueles de idade bem avançada. As casas deles passarão a outros, seus campos juntamente com suas mulheres. Assim eu estender a minha mão, assim que eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, palavra do Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos. Profetas e sacerdotes agem do mesmo modo. Todos são falsos e vivem na prática do engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Haverá paz. É o que costumam dizer, quando em verdade não há paz alguma, nem hoje nem amanhã. Eles deveriam envergonhar-se da atitude abominável que demonstram todos os dias, mas sequer ficam ruborizados. Não,
eles não se sentem nem um pouco envergonhados em praticar o mal. Por isso, eles cairão entre os que caem. Quando eu os castigar, serão grandemente humilhados. Assevera Yahvé. E o Senhor continua declarando: parai sobre os cruzamentos e observai, indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicastes: não cremos nisto, não seguiremos. Coloquei sobre vós sentinelas e vos orientei, dizendo: prestai atenção ao som do chofar, trombeta. Mas replicastes: não entenderemos as tuas ordens, não atenderemos às tuas ordens. Por isso escutai, ó nações, contemplai, ó assembleia, o que se passará com este povo. Ouve, ó toda a terra, eis que trarei desgraça sobre este povo como decorrência dos seus planos malignos e suas maquinações perversas, porquanto não atenderam às minhas palavras e desprezaram os meus mandamentos. Que me importa o incenso que vem de Sabá ou o cálamo aromático de uma terra longínqua? Vossos holocaustos não são agradáveis, nem me satisfazem, tampouco são aceitáveis as vossas ofertas. Por isso declara Yahvé: estou colocando obstáculos diante deste povo, a fim de que pais e filhos tropecem neles, que vizinhos e amigos pereçam todos juntos. Assim diz o Senhor: eis que virá um exército do norte, uma grande nação está sendo mobilizada desde os confins da terra. Eles empunham o arco e a lança com habilidade, são bárbaros, cruéis e não têm misericórdia. O som que a marcha da multidão deles provoca é como o bramido do mar. Eis que já estão a caminho e vêm montando os seus cavalos em formação de guerra, com o objetivo de invadi-la, ó cidade de Sião. Logo que tomamos conhecimento das notícias sobre eles, as nossas mãos desfaleceram, a angústia se apoderou de nós, uma dor como a da parturente. Não saiais para o campo, nem andeis pelo caminho, porque o inimigo carrega a espada e o terror está presente em todos os cantos. Ó minha filha, meu povo, veste-te de saco, luto e lamento, revolte-te sobre cinzas, lamenta-te com o pranto amargurado, como quem chora e a perda de um filho único, pois de repente o exterminador se abaterá sobre todos nós. Eis que eu mesmo o designei para exterminador, para examinador de metais e provador do meu povo, para que avalies e submeta à prova o procedimento deles. Afinal, todos eles são rebeldes, obstinados e propagadores de mentiras e falsas acusações. Estão petrificados, endurecidos em seus corações como o bronze e o ferro. Foram todos corruptos e vivem na prática da corrupção. Eis que o fole sopra com vigor para fazer boa separação do chumbo no arder do fogo, mas o refino segue em vão, os malignos não são expurgados. Assim os maus serão conhecidos como prata de refúgio, porquanto Yahvé o Senhor os rejeitou. Esta, pois, é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé o Senhor. Coloca-te junto à porta do templo de Yahvé e prega esta mensagem. Escutai a palavra do Senhor, vós todos, judeus que entrai por estas portas para adorares Yahvé. Assim declara Yahvé Todo-Poderoso, Deus de Israel: corrigi a vossa maneira de ser e proceder, e eu vos farei habitar neste lugar. Não deposites a vossa confiança em discursos mentirosos que apenas alardeiam. Este é o templo de Yahvé, vinde para o templo do Senhor, o templo do Eterno. Porquanto, se realmente corrigirdes as vossas atitudes e ações, e se de fato passardes a tratar uns aos outros com verdade e justiça, e se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, o necessitado e a viúva, e não mais derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás das divindades estrangeiras para a vossa própria destruição, então eu mesmo os farei habitar neste lugar, na terra que
concedi aos seus antepassados desde a antiguidade e para sempre. Eis que vós vos fiais em palavras fraudulentas, que não têm o menor pudor, nem o menor poder de ajudar a quem quer que seja. Imaginais vós que vos é lícito roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, ou por deuses falsos queimar incenso a Baal e seguir as orientações de outras divindades que nem sequer conheceis. E depois simplesmente comparecer ao templo que leva o meu nome para me fazer uma visita e pensar: viemos ao templo, agora estamos seguros. Ora, seguros para continuar com todas essas práticas abomináveis? Este templo onde meu nome é invocado será porventura que se tornou um covil de ladrões para vos reunirdes? Muito cuidado. Eis que eu mesmo estou observando tudo isto, palavra do Senhor. Portanto, ide agora mesmo a Siló, ao meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejo o que eu lhe fiz por causa da infidelidade de Israel, o meu povo. Contudo hoje, visto que praticastes todas essas obras, palavras de Yahvé, considerando ainda que não escutastes quando eu vos falava com instância e sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, eu tratarei este templo que leva o meu nome e sobre o qual depositais a vossa confiança, o lugar de adoração que vos dei, e aos seus pais da mesma maneira que tratei Siló. Eu mesmo vos expulsarei de diante da minha pessoa, como fiz com todos os vossos compatriotas, o povo de Efraim. E tu, Jeremias, não interceda por este povo e não eleves em favor dele um só lamento ou oração. E não insistas junto a mim, porque não vou te dar ouvidos quanto a isso. Não vês tu como essas pessoas agem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem tortas a deuses que é chamada de Rainha dos Céus. A deusa que é chamada Rainha dos Céus. Depois ainda faz libações, ofertas de bebidas derramadas a outras falsas divindades, tudo isso para me ferir e provocar a minha ira. Contudo, será que é a minha pessoa que eles estão ofendendo? Questionei Yahvé. Por isso, assim assevera Yahvé o Eterno: eis que a minha cólera ardente será derramada sobre este lugar, sobre todas as pessoas, os animais e as árvores do campo, como também sobre todo o produto do solo. Tal ira incendiará como fogo e não poderá ser extinta. Assim, afirme Yahvé Todo-Poderoso, o Deus de Israel: juntai todos os vossos holocaustos a outros tantos sacrifícios e devorai toda esta carne vós mesmos. Porque eu não disse e nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que vos fiz sair da terra do Egito, em relação ao holocausto e ao sacrifício. Entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, ainda em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra, decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Sendo assim, desde a época em que os nossos antepassados foram libertos do Egito até o dia de hoje, eu vos enviei grande número dos meus servos, os profetas, dia após dia. Porém vós não os escutastes, tampouco acatastes a palavra que vos pregaram, antes tornaram-se obstinados e agiram de modo ainda pior que os seus pais e antepassados. Contudo, quando disseres tudo isso a estas pessoas, eles também não lhe darão ouvidos. Tu os chamarás e eles não te responderão. Tu então lhes dirás: esta é uma nação que não obedeceu a Yahvé, ao seu Deus, tampouco aceitou a correção. A verdade e a lealdade foram destruídas e desprezaram dos
e desapareceram dos vossos lábios. Corta os teus cabelos consagrados e lança-os fora. Entoa sobre os montes estéreis uma lamentação, porquanto Yahvé rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. Sim, os filhos de Judá praticaram o que eu reprovo e abomino, afirma Yahvé. Profanaram o templo no qual o meu nome é invocado, depositando nele as imagens dos seus ídolos. Eles construíram um alto de Tofete no vale de Ben-Hinom, a fim de queimarem seus próprios filhos e filhas como holocausto, sacrifício que jamais ordenei e nem sequer pensei em requerer. Portanto, com toda a certeza, se aproximam os dias, declara o Senhor, em que não mais chamarão este lugar Tofete ou Vale de Ben-Hinom, mas Vale da Matança, porquanto ali mesmo serão aterrados tantos cadáveres até que não reste mais um único espaço disponível. E assim os corpos deste povo servirão de alimento para as aves de rapina e para os animais selvagens, e não haverá quem consiga evitar que eles ataquem os cadáveres. Deste modo, darei fim ao burburinho alegre e satisfeito da cidade. Calar-se-á o noivo e também a noiva em Judá e nas ruas de Jerusalém, pois esta terra se tornará árida e vazia. Naquela época, assegure Yahvé os ossos dos reis e dos líderes de Judá, e os dos sacerdotes e dos profetas, e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, e mais serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu, que eles tanto amaram e seguiram, aos quais atribuíram poder divino, resultaram, adoraram e prestaram culto. Eis, portanto, que seus restos mortais não serão ajuntados nem enterrados, antes se tornarão esterco sobre o solo. E a morte será preferida à vida por todos os que restarem desta nação perversa, em todos os lugares para onde eu os expulsar. Oráculo do Senhor Todo-Poderoso. Tu lhes dirás, assim diz Yahvé, quando os homens caem, porventura não se erguem mais? Quando uma pessoa se desvia do caminho, não lhe é possível retornar a ele? Por que será então que este povo se tornou rebelde a ponto de se afastar de mim? Por que Jerusalém persiste em desviar-se? Eles amam ardentemente o engano e se recusam a voltar para mim. Prestai atenção e ouvi, contudo eles não falam o que é verdadeiro. Ninguém deseja se arrepender da sua impiedade e ainda alegam: o que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio e costumeiro caminho, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu compreende as estações que lhe são determinadas, e a pomba, a andorinha e o grou observam com atenção a época de sua migração. No entanto, o meu povo não conhece a vontade e as ordens de Yahvé o Senhor. Como podeis afirmar, nós somos sábios e conhecemos bem toda a Torá, a lei de Yahvé, quando na realidade a pena fraudulenta dos escribas a transformou em mentira. Portanto, os entendidos e sábios serão envergonhados, ficarão aterrorizados e serão capturados pelas armadilhas, porque desprezaram a palavra do Senhor. Ora, que sabedoria é essa que eles alegam dominar? Sendo assim, entregarei as suas esposas a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários. Desde o menor até o maior, todos são ávidos de lucro e mesquinhos, tanto os sacerdotes como os profetas, todos praticam a falsidade. Eles tratam da enfermidade do meu povo como se ela não fosse grave e ainda afirmam: Shalom, paz, paz, quando não há paz e tudo vai mal. Contudo, ficaram eles envergonhados quanto à maneira impiedosa e abominável com que agiram? Não, essa gente não sente vergonha, nem sabe o que é ruborizar-se diante do erro. Portanto, só lhes resta cair entre os que caem. Serão devidamente humilhados quando eu os castigar, assevera Yahvé. Eu quis recolher a colheita deles
e conferiu os frutos, afirma o Senhor. Entretanto, não existem mais uvas na videira, nem mais figos na figueira. A folhagem perdeu o viço e se deixou cair, se deixou secar. O que lhes concedi será retirado deles. Agora, por que estamos sentados aqui? Reunamo-nos, vamos para as cidades fortificadas, para sermos ali reduzidos ao silêncio da morte, porquanto Yahvé, o nosso Deus, condenou-nos a perecer e nos deu água envenenada para beber, pois temos pecado contra ele. Aguardávamos a paz, mas não veio bem algum. Esperávamos um tempo de cura, mas tudo o que presenciamos é terror sobre terror. De Dan ouve-se o fulgar de seus cavalos galopando, pelo relinchar de seus garanhões a terra toda treme. Eles chegaram para devorar esta terra e tudo o que nela existe, a cidade e todos os que nela vivem. Sim, eis que eu envio contra vós serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os encantarão, morderão e não haverá remédio. Oráculo de Yahvé. Eis que a tristeza tomou conta de mim, o meu coração adoece. Ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, clamar que se estende por toda a terra. Ouvi o grito de agonia da minha filha, do meu povo, clamor que se estende por toda a terra. Não se encontra mais em Sião, não se acha mais ali o seu rei. Ora, por que me provocaram a ira, cultuando seus ídolos e seus inúteis deuses estrangeiros? Assim passou o tempo da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Estou destruído com a devastação que se abateu sobre todo o meu povo. Choro e lamento ao extremo do meu ser. O pavor e a tristeza se apoderaram de mim. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de melhora e cura para a enfermidade de meu povo? Quisera Deus a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu prantearia noite e dia por todos quantos tombaram, pelos muitos mortos de meu povo. Se existisse algum lugar de refúgio para mim no deserto, a fim de que eu pudesse deixar o meu povo e viver bem longe dele. Ora, são todos adúlteros, pessoas que não passam de um bando de traidores. Eis que a língua dessa gente é como um arco preparado para atirar. É a falsidade, não a sinceridade, tampouco a verdade, que prevalece nesta terra. Eles simplesmente saltam de um crime a outro. Eles não me conhecem, nem me dão a mínima atenção, declara Yahvé. Muito cuidado a quem confias a tua amizade. Nem mesmo teus parentes merecem o teu crédito. Afinal, cada parente se tornou um enganador e cada amigo um caluniador. Cada um engana o seu próximo e ninguém fala a verdade. Treinaram a língua para falar a mentira e estão ocupados demais para refletirem sobre seus pecados e se converterem. Opressão sobre opressão, engano sobre engano, eles se recusam a reconhecer-me, oráculo de Yahvé. Portanto, assim declara Yahvé, o Todo-Poderoso dos Exércitos: eu os refinarei e provarei de que outra maneira procederia com a filha do meu povo. A língua deles é uma flecha mortífera, as palavras da sua boca são enganosas, cada um profere palavras de paz com o seu próximo, mas no coração arma-lhe ciladas. Porventura não os castigarei por causa disso? Indaga o Senhor. Não me vingarei de uma nação como esta? Chorarei e lamentarei o meu pranto pelos montes e caminho, e minha lamentação, montes e minha lamentação, pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas, nem se ouve mugido de gado, tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de escombros, uma habitação de chacais, arrasarei as cidades de Judá até não sobrar nenhum morador. Quem é sábio para compreender tudo isso?
a quem a boca de Yahvé o revelou, a fim de que possa interpretar Deus. Por que motivo a terra está devastada e estéril como um deserto, de modo que ninguém ousa atravessá-la? Então respondeu Yahvé: Ora, tudo isso lhes sobreveio porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles, e não deram atenção nem obedeceram às minhas orientações. Pelo contrário, andaram na rebeldia de seu coração, seguindo Baalins como seus pais lhes ensinaram. Portanto, assim diz Yahvé dos exércitos, Deus de Israel: darei a este povo comida amarga e água envenenada. Também os espalharei por entre nações que nem eles nem seus pais conheceram. Enviarei contra eles a espada até que os tenha exterminado. Assim diz o Eterno dos exércitos: considerai e chamai as mulheres pagas para chorar, para que venham depressa. Trazer as mulheres mais sensíveis e hábeis nesta arte, que elas se apressem e lamentem seu lamento sobre nós, para que nossos olhos se derretam em lágrimas e das nossas pálpebras escoem todas as águas da dor. Porque de Sião se ouviu uma grande voz de lamento: ai, como estamos arruinados! Sentimos-nos por demais humilhados, muito envergonhados, porque tivemos que abandonar nossa terra e nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, escutai neste momento a palavra do Senhor, dai toda a vossa atenção às palavras que procedem da boca de Yahvé. Ensinai, pois, vossas filhas a lamentar-se, e ensinai umas às outras a prantear. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminando as crianças das ruas e os rapazes de suas alegres reuniões nas praças. Prega assim, declara o Senhor: cadáveres ficarão estirados como esterco em campo aberto, como o trigo deixado para trás pelos ceifeiros, sem que ninguém retorne para juntar o que ficou pelo chão. Assim disse Yahvé: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte no seu poder, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou Yahvé, o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer, assevera o Eterno. Eis que se aproximam os dias, declara Yahvé, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como de igual forma o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, todos os que rapam a cabeça ou prendem o cabelo junto à testa e habitam no deserto, porquanto todas essas nações são incircuncisas, e a casa de Israel tem um coração extremamente teimoso, sendo incircuncisa de coração. Agora, pois, escutai bem a palavra que vos fala Yahvé. Ó casa de Israel, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, tampouco vos espanteis com os muitos sinais no céu, porque é por meio deles que os pagãos são aterrorizados. Ora, os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, uma artista a modela com suas ferramentas, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance e caia no chão. E como um espantalho postado em uma plantação de pepinos, os ídolos ficam calados e imóveis. Eles são incapazes de falar e têm que ser transportados, porquanto não conseguem dar um passo sozinhos. Sendo assim, não tenhais medo deles, pois não podem fazer qualquer mal ou bem a quem quer que seja. Não existe ninguém semelhante a ti, ó Senhor. És grande e magnífico, e o poder do teu nome. Grande e magnífico é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Pois a ti se deve
o amor reverente, que é o temor do Senhor, porquanto entre todos os sábios das nações e em todos os seus reinos não existe nada nem ninguém que se possa comparar à tua pessoa. Mas todos eles são insensatos e loucos, acreditam que podem ser orientados por ídolos de pau, trazem prata batida de Tarsis da melhor qualidade e ouro puro de Ofaz, a obra do artista e do ourives. Então é vestido de azul, violeta e vermelho escarlate, mas tudo não passa de uma obra feita pelas mãos hábeis do artesão e do fundidor. Entretanto, o Senhor é o Deus verdadeiro, Yahvé é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, toda a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão do mundo e de sob os céus. Mas foi Deus quem pensou e formou a terra por meio do seu poder e firmou o mundo com a sua sabedoria. Foi o Eterno quem estendeu os céus mediante seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Todo ser humano é ignorante e não tem entendimento. Todo fundidor é humilhado pela própria imagem que esculpe, porquanto as imagens que funde são falsas e nelas não há o fôlego da vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando chegar o dia do julgamento delas, serão condenadas sumariamente e perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma tudo o que existe, e Israel é a tribo de sua herança, e Yahvé dos exércitos é o seu nome. Reúne tudo que é teu e consegues carregar. Prepara-te para abandonar a tua terra que já está sitiada. Pois assim diz Yahvé: desta vez lançarei fora os moradores desta terra e lhes trarei sofrimento, aflição e sereis capturados. Ai de mim, estou muito ferido e o meu ferimento não tem cura. Esta, pois, é minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha barraca estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não sobrou ninguém para armar a minha tenda e levantar as lonas. Porquanto os pastores são insensatos, não buscaram a orientação de Yahvé, por isso não prosperaram e todos os seus rebanhos se dispersaram. Estão chegando rumores, um grande tumulto da terra do norte, para fazer das cidades de Judá uma devastação, uma morada de chacais. Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Corrige-me, ó Yahvé, mas com justiça e compaixão, não na tua ira, para que não me aniquiles e eu seja reduzido a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem e sobre os povos que não invocam Jacó. Sim, eles o devoram. Eis que o consumiram e assolaram a sua terra. Eis a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Escutai bem os termos desta aliança e repeti-os a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizer-lhes, portanto, assim diz o Senhor, o Deus eterno de Israel: maldito o homem que não der ouvidos às palavras dessa aliança, que ordenei a vossos antepassados no dia em que os libertei da terra do Egito, da fornalha de fundição de ferro, e lhes dei esta palavra: ouve a minha voz e fazei tudo de acordo com o que vos ordeno, assim sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhes uma terra que jorra leite e mel, exatamente a terra que possuis hoje. Então respondi: Amém, é verdade, ó Senhor. Então o Eterno continua a falar-me: proclama, pois, todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruínas de Jerusalém, dizendo: ouve e cumpri todos os termos desta aliança, porquanto várias vezes adverti vossos antepassados desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, declarando: ouvi a minha voz.
Contudo, não escutaram, muito menos prestaram atenção. Pelo contrário, cada um andou na rebeldia do seu coração, impiedoso e maligno. Por isso executei contra eles todas as penalidades previstas nos termos desta aliança, as quais lhes ordenei expressamente que cumprisses, todavia não fizeram. Disse-me mais Yahvé: achou-se uma conspiração entre os homens de Judá e entre os habitantes de Jerusalém. Repetiram os erros e pecados de seus antepassados, que se recusaram a ouvir as minhas palavras e seguiram outros deuses para lhes prestar culto e adoração. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que fiz com seus pais e antepassados. Portanto, assim diz Yahvé o Senhor: estou trazendo sobre eles uma calamidade de que não poderão jamais escapar. Suplicarão em alta voz a mim, mas eu não lhe darei ouvidos. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses a quem eles se devotaram e queimaram incenso. Estes, no entanto, de modo algum os livrarão quando vier o dia da calamidade de se abater sobre eles. Os teus deuses são muitos e variados, tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá, e os altares que tendes construído para queimar incenso àquela coisa vergonhosa e abominável chamada Baal são tantos quanto são as suas ruas de Jerusalém. Quanto a ti, Jeremias, eis que te ordeno que não te coloques em oração a favor de nenhuma pessoa deste povo, tampouco clames ou levantes súplicas em petições por eles, porquanto eu não os ouvirei quando rogarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo, cheia de intenções enganosas? Porventura, os teus votos e as carnes que consagraste haverão de evitar o castigo que se avizinha contra ti? Poderás então seguir exultando em meio ao prazer que tendes com o mal que praticas? O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto ela arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados, porque o Todo-Poderoso dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti um castigo em forma de calamidade por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, e assim acenderam minha cólera quando queimaram incenso a Baal. Fiquei sabendo, pois o Senhor me revelou, ó Eterno, tu me fizeste entender as suas ações. Mas eu era como um cordeirinho manso que se leva à matança, não sabia que era contra mim que tramavam, dizendo: destruamos a árvore com o pão de sua seiva, o seu fruto avante, cortemo-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Yahvé dos exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente de todos, espero, portanto, contemplar a tua santa vingança e sobre eles, pois diante de ti depositei a minha causa e petição. Em vista disso, assim respondeu Yahvé em relação aos homens de Anatote, que procuram uma maneira para tirar minha vida, ameaçando: não profetizes em o nome de Yahvé, para que não encontres a morte em nossas mãos. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os punirei severamente, os moços morrerão pela espada, seus filhos e filhas morrerão de fome, e não ficará nem sequer um remanescente, pois farei vir sobre toda a população de Anatote enorme desgraça. Sim, eis que aquele será o ano do grande castigo. Tu és justo, ó Yahvé, Senhor. Quem sou eu para questioná-lo? Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça, porque o caminho dos ímpios prospera, porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, cresceram e dão frutos. Tu estás sempre próximo de seus lábios, mas longe do coração e da atitude deles. Tu, porém, me conheces bem, ó Yahvé. Tu me observas e provas minha fidelidade para contigo. Arranca-os como ovelhas para o matadouro e separa-os para o dia do abate. Até quando a terra pranteará em seu luto e a relva de todo campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles costumam dizer: Deus não dá atenção ao que estamos fazendo na terra. Ora, Jeremias
se te propuseste a correr com os seres humanos e te cansaste, como poderias competir com os cavalos? Se tropeças mesmo em terreno firme e seguro, o que farás nos matagais junto ao Jordão? Pois até os teus irmãos e a casa de teu pai, estes mesmos, agem com perversidade para contigo, eles mesmos gritam intensamente contra ti. Não confies neles, ainda que te elogiem e façam grandes promessas. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei aquela a quem amo nas mãos de seus inimigos. Minha herança transformou-se para mim como um leão numa floresta, levantou sua voz contra mim, por isso eu a odeio. Porventura a minha herança transformou-se em uma ave de rapina ou numa toca de hienas? Aves sanguinárias andam rodeando sobre ela? Então ide, reuni todos os animais do campo, trazei-os para o banquete. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisotearam a minha propriedade, tornaram minha preciosa terra em um deserto árido e sem vida. Eles a transformaram em desolação e arrasaram. Ela clama, arrasada, ela clama a mim, toda a terra está desarmada, mas ninguém se importa com isso. Sobre todas as colinas vazias do deserto vieram exterminadores, porque a espada de Yahvé devora desde uma extremidade da terra até a outra. Não há tranquilidade para ninguém. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Afadigaram-se para nada conseguir. Ficareis decepcionados com as vossas colheitas por causa da ira ardente de Yahvé. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos que se apoderam da herança que concedi a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e tirarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, eis que voltarei a ter compaixão do meu povo e os farei retornar cada uma à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a ter uma atitude compatível com o que espero do meu povo e jurarem pelo nome de Yahvé, dizendo: juro pelo nome do Senhor, assim como vos ensinaram a jurar por Baal, então sereis estabelecidos no meio do meu povo. Entretanto, se não quiserem ouvir, arrancarei aquela nação completamente da terra e a exterminarei, assevera Yahvé. Assim me ordenou Yahvé: vai e compra um cinto de linho e coloca-o em volta de sua cintura, mas não permitas que se molhe na água. Então comprei um cinto conforme a palavra do Senhor e o coloquei em minha cintura. Então me veio a palavra de Yahvé uma vez mais, dizendo: levanta-te, toma o cinto que compraste e que carregas na tua cintura, vai perante o Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Parti em direção ao rio ao Eufrates e o escondi ali como Yahvé me havia orientado. E passados muitos dias me ordenou Yahvé: dispõe-te, vai ao Eufrates e pega o cinto que te mandei esconder ali. Então fui às margens do Eufrates e retirei o cinto do lugar onde o havia escondido. O cinto havia apodrecido e não prestava para mais nada. Em seguida veio a minha palavra do Senhor: assim disse Yahvé: eis que semelhantemente farei apodrecer o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo impiedoso e maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a teimosia das intenções de seu coração e que confia e segue as outros deuses a fim de lhes prestar culto e serviço, ficará como este cinto que agora já não serve para mais nada. Pois assim como o cinto se apega à cintura do homem, assim eu fiz com que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se apegasse a mim, declara o Senhor, a fim de que se constituíssem no meio do meu povo para meu renome, glória, honra e louvor. Todavia eles preferiram não me dar ouvidos, afirma o Senhor. Portanto, tu lhes comunicarás esta palavra: assim diz o Senhor, Deus de Israel: toda vasilha de couro própria para guardar vinho deverá ser cheia. E se o povo te contestar, dizendo: será que não sabemos
nós muito bem que toda vasilha de couro como esta deve ser cheia com vinho. Então tu lhes profetizarás, assim diz o Senhor: eis que eu farei que todos os habitantes dessa terra fiquem embriagados, até mesmo os reis que se assentam sobre o trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu mesmo os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos. Alerta Yahvé. Nem a impiedade, nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão, nem me impedirão de destruí-los. Sendo assim, escutai e prestai atenção. Não sejais arrogantes e teimosos, porquanto Yahvé falou: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que cheguem as trevas e antes que vossos pés tropecem nos montes escuros, antes que esperando vós a luz, ele a transforme na mais densa escuridão e a reduza à noite sem fim. Contudo, se não ouvirdes, prantearei em secreto por causa do vosso orgulho, e os meus olhos chorarão amargamente e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Eterno foi levado cativo. Dizei, pois, ao rei e à rainha mãe: eis que é chegado o tempo da vossa humilhação, descei do trono, pois as vossas coroas gloriosas já rolaram de sobre as vossas cabeças até o chão. As cidades do Negueb estão fechadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo Judá foi levado cativo, todos foram exilados. Levantai os olhos e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi dado, o teu grandioso e lindo do rebanho, que dirás quando instituírem como dominadores sobre ti aqueles com quem cultivaste amizade e aliança? Não terás dores como as de uma mulher em trabalho de parto? Se disseres no coração: por que toda esta calamidade se abateu sobre nós? Ora, saibas que foi por causa de teus muitos e graves pecados que as tuas vestes foram levantadas e fostes violentada. Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo alterar as suas pintas? Assim também poderias vós fazer o bem, estando tão habituados à prática do mal? Por isso eu os espalharei como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a tua sorte, a porção que determinei para ti. Assegura o Senhor, porquanto te esqueceste de mim, me abandonaste e confiaste em mentiras. De igual modo, levantarei as tuas roupas sobre o teu rosto e as tuas vergonhas serão todas expostas. Eis que tenho observado os teus atos abomináveis, teus muitos adultérios, os teus relinchos sensuais, toda a tua prostituição absolutamente sem pudor, sobre as colinas e nos campos. Ai de ti, ó Jerusalém, até quando continuarás deste jeito impura? Esta, pois, é a palavra de Yahvé que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá pranteia, as suas cidades estão definhando, e os seus habitantes enlutados se lamentam prostrados no chão. O clamor de Jerusalém sobe. Os nobres mandam os seus servos à procura de água. Eles vão às cisternas, mas nada encontram. Voltam com os potes vazios. Humilhados e frustrados se cobrem a cabeça de vergonha. A terra nada produziu, pois as chuvas não vieram, e os lavradores decepcionados também cobrem a cabeça. Pois até a corça no campo abandona a cria recém-nascida, porque não há capim. Os jumentos selvagens permanecem nos altos farejando o vento como os chacais, mas a sua visão é turva por falta de água e pastagem. Visto que nossos pecados nos acusam, age por causa do teu magnífico nome, ó Yahvé, porque as nossas rebeldias são muitas, temos pecado contra ti. Ó esperança de Israel, Yahvé, tu que o salvas na hora da adversidade, porque te comportas como um estrangeiro na terra, ou como um viajante que fica somente uma noite?
Por que ages como um homem que foi pego de surpresa, como um guerreiro que não pode salvar? Tu estás em nosso meio, ó Senhor, e nós pertencemos a ti. O teu nome foi invocado sobre nós, portanto, não nos despreze. Assim diz Yahvé acerca do seu povo. Eles gostam de vaguear e não detêm os seus pés, por isso o Senhor não os aceita. Mas agora se lembrará de suas iniquidades e castigará os seus pecados. Então o Senhor me ordenou: não ores nem intercedas em favor deste povo. Ainda que jejuem, não ouvirei o seu clamor. Mesmo que ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não os aceitarei, nem terei neles qualquer prazer. Contudo, eu os destruirei por intermédio da guerra, pela fome e através das pestes. Então eu argumentei: Altíssimo Deus Todo-Poderoso, os profetas estão pregando a eles e dizendo: não vos preocupeis, é certo que não vereis espada, tampouco passareis fome, pelo contrário, Deus vos prometeu prosperidade e paz duradoura nestas terras. E ainda disse-me o Senhor: tudo isso que esses profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles. Eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Portanto, assim diz Yahvé quanto aos profetas que estão pregando em meu nome, ainda que eu mesmo não os tenha invocado nem enviado, e que dizem: nem guerra nem fome alcançarão esta terra, estes mesmos profetas perecerão, serão exterminados pela espada e pela fome que advirão. E o povo a quem eles profetizam será julgado nas ruas de Jerusalém, exatamente por causa da fome e da espada, e não restará pessoa alguma, nem para sepultá-los, nem para enterrar suas esposas, filhos e filhas, porquanto derramarei sobre todos eles a sua própria malignidade. Portanto, tu lhes pregarás a seguinte palavra: que os meus olhos não parem de derramar lágrimas noite e dia, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida de um ferimento mortal. Se parto para o campo, vejo os que foram mortos pela espada. Se adentro a cidade, vejo os debilitados pela fome. O profeta e o sacerdote percorrem a terra e não compreendem nada. Porventura rejeitaste Judá por completo? Desprezaste Sião? Por que nos fizeste sem que haja possibilidade de cura para nós? Aguardamos a paz, mas não chegou bem algum. Aguardávamos um tempo de cura, mas há somente terror. Yahvé, ó Senhor, reconhecemos a nossa malignidade e a iniquidade de nossos pais, pois temos errado e pecado contra ti. Não nos desprezes por causa do teu magnífico nome, não tragas humilhação sobre o trono da tua aliança conosco. Porventura existe entre os deuses falsos das nações algum que faça chover? Ou podem os céus por si só produzir chuvas copiosas? Não, somente tu podes, Yahvé, nosso Deus. Portanto, depositamos toda a nossa esperança em ti, pois tens todas essas virtudes. Então Yahvé me alertou: ainda que Moisés e Samuel intercedessem diante de ti, eu não mostraria favor a este povo. Manda-os embora da minha presença, que eles saiam. E quando te indagarem: para onde iremos? Responde-lhes: assim ordena o Senhor, os destinados à morte, para a morte; os destinados à espada, para a espada; os destinados para a fome; os destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Pois eu os castigarei com 4 tipos de destruidor, declara Yahvé: com espada para matar, com cães para dilacerar, com as aves do céu e com os animais selvagens para os devorar e destruir. Farei com que sejam mortos de horror diante de todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem terá compaixão de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se dará ao trabalho de cruzar o seu caminho
para saber se está bem ou precisa de ajuda. Tu me rejeitaste, afirma Yahvé, e retrocedeste. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou, pois, cansado de demonstrar minha compaixão e misericórdia. Eu os espalhei ao vento como espalha nas portas das cidades da terra. Deixei-os sem filhos, destruí o meu povo, todavia não desistiram dos seus maus caminhos. O número de suas viúvas tem se multiplicado mais do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um exterminador sobre eles, até mesmo sobre a mãe de jovens guerreiros. Fiz que de um momento para outro caíssem sobre ela profunda angústia e apavoramento. A mãe de 7 filhos desmaiou e está ofegante. Para ela o sol se pôs mesmo quando o dia não havia ainda terminado. Ela foi grandemente envergonhada e humilhada. Agora, pois, entregarei os sobreviventes à espada na presença dos seus inimigos. Oráculo de Yahvé. Ai de mim e pobre de minha mãe, por me haver dado a luz, pois sou um homem em guerra, travando grandes batalhas com toda a terra. Jamais emprestei, nem tomei emprestado, e assim mesmo todos me amaldiçoam. Eis que o Senhor fala: eu com toda certeza o fortaleci para o bem e intervi a teu favor no tempo da desgraça e da provação. Haverá alguém capaz de quebrar com as mãos o ferro que vem do norte, ou o bronze? Pregai, portanto, a este povo: eis que entregarei gratuitamente as tuas riquezas e os teus tesouros, a fim de serem saqueados, e isso por causa de teus muitos erros e pecados e todo o território. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo de minha ira se acendeu e arderá violentamente contra vós. Ó Yahvé, tu me conheces, lembra-te de mim, visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não permitas que eu pereça por causa de tua longanimidade. Sabe que por tua causa tenho sofrido ofensas e humilhações. Porquanto a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Porque a minha dor, jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca participei de suas festanças, sentei-me sozinho, porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grave e não tem cura. Porque a minha dor é permanente, jamais cessa, e a minha ferida é grande e não tem cura? Porque que te tornaste para mim como um ribeiro seco, cujos mananciais falham? Contudo, eis que veio a resposta de Yahvé: se te arrependeres, então te restaurarei para poderes me servir. Se falares o que é precioso e não o que é inútil, então serás meu porta-voz. Eles voltarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu farei da tua pessoa uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Pelejarão contra ti, mas não vencerão jamais, pois estou contigo a fim de resgatar-te e salvá-lo. Palavra do Senhor. Eis que eu mesmo te livrarei das mãos dos inimigos, dos ímpios, e te resgatarei das garras dos perversos e sanguinários. Então a palavra de Yahvé veio a mim, dizendo: não tomes para ti mulheres em casamento, nem tenhas filhos e filhas nessas terras, porque assim diz o Senhor a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de enfermidades horríveis, ninguém pranteará por eles, não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão ao fio da espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais.
Porque assim diz Yahvé: não entres em uma casa enlutada, não vais ali lamentar e não lhes apresentes o teu pesar, porque eu irei retirar a minha paz, o meu amor leal e a minha compaixão deste povo, assevera o Senhor. Tanto os ricos como os pobres morrerão nesta terra, não serão sepultados, nem se pranteará por eles, não se farão incisões, nem se rapará a cabeça por causa deles, não se dará pão aos que estiverem de luto, para os consolar por causa dos mortos, nem lhes dará a beber o cálice da consolação pelo pai ou pela mãe. Não entres na casa onde há um banquete para te assentares com eles para comer e beber, pois assim declara o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar diante de todos os olhos, diante de vossos olhos, e durante vossos dias, a voz de regozijo, a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. E quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles te indagarem, porque o Senhor determinou uma desgraça tão terrível contra nós, que erro, falta ou delito cometemos contra Yahvé, contra nosso Deus, então lhes responderás: ora, foi porque os teus antepassados me abandonaram, diz Yahvé, e preferiram seguir outros deuses, aos quais prestaram culto e adoraram. Eles me abandonaram e não desejaram obedecer aos meus mandamentos. Contudo, vós cometestes erros ainda piores do que vossos pais, pois cada um de vós segue a teimosia de seu coração maligno, recusando-se a me dar ouvidos. Portanto, eu mesmo vos lançarei fora desta boa terra, para uma terra que não conheces nem vós, nem vossos pais. Ali servireis dia e noite a outros deuses, porquanto não terei compaixão de vós. Contudo, estão chegando os dias, afirma o Senhor, quando já não mais se dirá: juro pelo nome de Yahvé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão: juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Enviarei muitos pescadores para que vos pesquem, afirma o Senhor, e depois enviarei muitos caçadores para que vos caçem por todo monte e colina e nas fendas das rochas, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e com suas abominações encheram a minha herança. Ó Yahvé, minha força e fortaleza, meu abrigo seguro no dia da aflição, as nações irão a ti desde as extremidades da terra e exclamarão: nossos pais herdaram somente falsidade e inutilidade, ídolos sem proveito algum. Pode o homem fazer deuses para si, entretanto jamais seriam deuses. Portanto, eu mesmo lhes farei conhecer, assim, desta vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Yahvé, o Senhor. O pecado de Judá está escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante, está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se recordaram dos seus altares e dos seus postos sagrados, junto às árvores frondosas sobre os altos montes. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como igualmente os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus próprios inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando algum bem se aproximar, pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor.
Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas por meios injustos. Na metade de sua vida elas o abandonarão, e no fim ele acabará como um tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Yahvé, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam servir serão humilhados. O nome dos que se apartam da tua pessoa será escrito no pó, porquanto desprezaram o Senhor, a fonte da água viva. Cura-me, ó Yahvé, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu adoro e louvo. Aos que vivem dizendo: onde está a paz de Yahvé? Que ela se cumpra, mas não insiste eu contigo para que afastasses a desgraça? Não insisti eu contigo para que afastasses a desgraça? Tu sabes que não desejei o dia do desespero. Sabes o que saiu de meus lábios, pois está diante de ti. Não sejas motivo de pavor para mim. Tu és o meu abrigo e refúgio seguro no tempo da angústia e da diversidade. Que os meus perseguidores sejam envergonhados, mas que eu seja poupado, que eles sejam terrorizados, mas eu não. Traze sobre eles o dia da calamidade e destrói-os com total extermínio. Assim diz-se Yahvé: vai, põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, faze o mesmo diante de todas as portas de Jerusalém. Prega-lhes: ouve a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo o Judá e todos os moradores de Jerusalém que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: por amor à vossa própria vida, tenhais o cuidado de não levar cargas, nem de fazê-las passar pelas portas de Jerusalém no dia do sábado. Não leves carga alguma para fora de casa, nem façais nenhum trabalho durante o sábado, mas guardem o dia de sábado como dia consagrado, como ordenei aos teus antepassados. Contudo, eles não me ouviram nem me deram atenção, agiram teimosamente e não desejaram ouvir nem aceitar a correção. Se deveras me ouvirdes e me obedecerdes, afirme Yahvé, e não fizeres passar carga alguma pelas portas dessa cidade no sábado, não santificardes este dia, não realizando nele trabalho algum, mas santificardes esse dia, não realizando nele trabalho algum, então entrarão pelos portões dessa cidade reis e príncipes que se assentarão no trono de Davi, andando em carruagens e montando cavalos, eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essa cidade será para sempre habitada. E virão das cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície, da região montanhosa e do sul, levando a casa de Yahvé, levando a casa de Yahvé holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais e incenso, além de sacrifícios de ação de graças. Mas se não me ouvirdes, deixando de sacrificar o sábado como dia consagrado e transportando cargas, quando entrardes pelos portões de Jerusalém no dia do sábado, então atearei fogo às suas portas, ele consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias, orientando: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás as minhas mensagens. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o fez moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando
Estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então Yahvé dirigiu-me sua palavra, dizendo: Por acaso não poderia eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras, despedaçando e arruinando, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás e mudarei a ordem de punição que houvera previsto e decretado impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e estabelecer, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo me arrependerei do bem que previra e determinara fazer-lhe. Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade, desempenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau caminho, de seu mau procedimento, e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. Todavia, eles alegarão: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos, cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo seu próprio coração maligno. Portanto, assim declara Yahvé, porquanto agora, entre os gemidos sobre quem já ouviu uma notícia dessas ação sobremodo horrenda cometeu a Virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas, para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalhei com o vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. Então exclamaram: vinde e maquinemos planos contra Jeremias, porque nem a instrução do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma das suas palavras. Atende-me, ó Yahvé, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura se pagará o bem com o mal. Todavia eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a tua cólera. Portanto, agora, entrega os filhos deles à fome, derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas, que seus maridos sejam mortos e suas jovens igualmente tombem ao fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxeres grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender e ocultaram armadilhas pelo caminho para os meus pés. Mas tu, ó Yahvé, observas bem o procedimento deles e conheces todas as suas conspirações para me exterminarem. Sendo assim, não os perdoes nem aos seus crimes, tampouco apagues diante da tua vista os seus pecados, mas sejam todos atirados no chão e derrotados diante da tua presença. Age, pois, contra essas pessoas, mas durante o tempo da tua ira. Assim declara Yahvé: vai
compra uma botija de barro de um moleiro, leva contigo alguns anciões e líderes do povo e alguns sacerdotes. Sai na direção do vale de Ben-Hinnom, filho de Nó, que está à entrada da porta dos cacos, e proclama ali as palavras que eu te comunicar. E dizem: ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim convoco o eterno dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre estas terras trarei uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos daqueles que a escutarem na ocasião. Porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocaustos e incensos a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram estas terras com o sangue de inocentes. Construíram no alto das colinas altares e os consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos como holocaustos oferecidos ao deus Baal. Procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Yahvé, em que não mais chamarão estas terras Tofete, ou vale de Ben-Hinnom, mas vale da matança. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá. Esvaziarei o vaso dos planos de Judá e de Jerusalém para este lugar. Eu mesmo os farei morrer ao fio da espada diante de seus inimigos pelas mãos daqueles que os perseguem, e atirarei seus cadáveres como comida para as aves de rapina e os animais selvagens. E farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocado e dela zombará por causa de todas as suas feridas. E os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas, e se alimentará cada um da carne do seu próximo por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos, os que planejam de todas as formas tirar-lhes a vida. Então celebrarás a botija de barro diante dos... Então quebrarás a botija de barro diante dos homens que te acompanharam. E lhes dirás: assim diz o Eterno dos Exércitos, assim como se quebra um vaso feito por oleiro, que não pode ser mais restaurado, também quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos em Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, afirma Yahvé. Tornarei esta cidade como Tofete. As casas de Jerusalém e os palácios dos reis de Judá serão profanados como o lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso e todos os astros dos céus, e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Então Jeremias retornou de Tofete para onde Yahvé o tinha enviado para pregar e profetizar, pondo-se em pé no palácio da casa do Senhor, no pátio do templo, proclamou ao povo: assim diz Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade, sobre todas as cidades ao redor, todo o mal que disse contra ela, pois se endureceram para não ouvir as minhas palavras. Então Pazur filho de Mer, o sacerdote, que era o superintendente da casa de Yahvé, o templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Pazur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Pazur mandou soltá-lo do tronco, Jeremias lhe disse: Yahvé já não o chama Pazur, mas sim Magor Mishavid, isto é, terror ao seu redor. Porquanto, assim diz Yahvé, eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos e teus olhos o verão. Entregarei todo Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativo para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor e todos os tesouros dos reis de Judá levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro e irás para a Babilônia. Ali morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus inimigos, aos quais profetizastes com falsidade. Senhor, tu me persuadiste
e eu fui convencido foste mais forte do que eu, e prevalecesse, sou ridicularizado o dia todo, todos zombam de mim, pois sempre que falo, grito e clamo violência e extermínio. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me intimidação e insulto o dia todo. Contudo, se eu disser, não mencionarei nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Ouço muitos comentando: terror por todos os lados, denunciai-o, vamos denunciá-lo. Todos os meus amigos esperam que eu tropece e dizem: talvez ele se deixe enganar, e então prevalecemos contra ele e nos vingaremos dele. Mas Yahvé está comigo como um poderoso guerreiro, por isso os meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão, serão grandemente humilhados por seu insucesso, desonra eterna que jamais será esquecida. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos do coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Cantai a Yahvé, louvai a Yahvé, porque ele livrou a vida do pobre da mão dos perversos. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito seja o mensageiro que levou a notícia a meu pai e o deixou muito feliz quando comunicou: nasceu-te um filho homem. Seja aquele homem como as cidades que Yahvé destruiu sem piedade, que ele ouça gritos de socorro pela manhã e gritos de guerra ao meio-dia. Mas Deus não me matou no ventre materno, nem fez da minha mãe o túmulo, e tampouco a deixou permanentemente grávida. Porque saí do ventre materno somente para contemplar o sofrimento, viver triste e terminar meus dias profundamente decepcionado.